pessoal, tudo certo com vocês? Tudo bem? Estamos chegando, vamos nessa, vamos começar a semana é importante, é semana de Libertadores da América, a gente vira o foco agora para a Libertadores entre tantos jogos e tantos momentos importantes que o Internacional tem, tá bom? Vamos falar de Libertadores da América, vamos falar de quarta-feira, vamos falar do jogo contra o Nacional, vamos com o Top 5 das 5 coisas importantes que você precisa saber na preparação do Internacional para este jogo da Libertadores da América no Uruguai. Vamos nessa então? Antes, se inscreva no canal. Gente, eu tenho um dado que mostra que mais da metade desse mundaréu de gente que vem aqui ver meus vídeos não está inscrito no canal. Por quê? Por preguiça. Pô, antes de sair daqui, inscrever-se ali, ó, se inscreve no canal e aperta as notificações, que sempre tiver uma novidade do Inter, tu vai receber, tá bom? Vamos nessa! Número 1. A questão mais importante sobre o jogo de quarta-feira, saber o time. E o primeiro ponto importante é em relação a questões médicas, jogadores que estão lesionados ou estão voltando de lesão e que fazem com que a gente não tenha certeza do time do Inter que joga na próxima quarta-feira. Uma delas é o goleiro Marcelo Lomba, que com um corte na cabeça sofrido um dia antes do Grenal ficou de fora do Clássico e pode ficar de fora do jogo da quarta-feira também. E é um problema importante porque é um dos maiores goleiros do Brasil. Não que se tenha alguma dúvida em relação ao seu reserva, a sua alternativa, que é o Danilo Fernandes, que é outro grande goleiro. Portanto, esta é uma dúvida, sim, médica, para o jogo da próxima quarta-feira, ou Marcelo Lomba ou Danilo Fernandes. A outra dúvida médica é em relação ao nosso lateral direito, o Zeca. Se tinha informação que com um problema muscular o Zeca só voltaria no começo de agosto, pois o Zeca, o próprio Zeca, a reportagem que estava no estádio Beira-Rio, depois de um treinamento na última sexta-feira, disse o seguinte: eu tô bem, eu já posso jogar, estou à disposição para quarta-feira. Então o Zeca pode voltar à lateral direita. Essas questões médicas estabelecem o nosso primeiro assunto e as primeiras dúvidas em relação ao time para o jogo de quarta. Mas as dúvidas, e aí entra o segundo assunto, as dúvidas não estão só em quesitos médicos, estão em escolhas técnicas e táticas do treinador. Por exemplo, quem vai jogar no meio-campo do Internacional? Nós temos aquela uma posição em aberto sempre, que é aquela que o D'Alessandro joga dentro de casa e que fora de casa o Odair coloca coisas diferentes, ou coloca um jogador agudo, ou coloca um jogador mais de retenção. Então eu estabeleceria para vocês o seguinte, eu resumo a história e depois eu explico dizendo o seguinte: a dúvida para mim, para o jogo de quarta-feira, é entre Nonato e D'Alessandro. Sim, Nonato ou D'Alessandro, porque o Patrick deve jogar, ou ele joga fechando o tripé pela esquerda, ou ele joga como foi no jogo contra o Palmeiras, sendo o homem de articulação e preenchimento de meio, dando um reforço de marcação. Então, Nonato ou D'Alessandro, esta é a minha dúvida para o jogo de quarta-feira contra o Nacional. Terceiro ponto importante, e aí a gente vai ter que falar do time que entra em campo na quarta-feira. Vamos nessa? O goleiro, Lomba ou Danilo Fernandes. Na lateral direita, o Zeca ou o Bruno. Tem muita gente pedindo o Heitor, mas calma, o Heitor é um menino, tá parecendo bem. Daqui a pouco vai ser titular, não tenho dúvida disso. Os zagueiros são o Moledo e o Cuesta, e na lateral esquerda, o Wendel. No meio-campo, o Lindoso, porque o Dourado segue lesionado. Eu nem citei ele como dúvida médica, porque ele não joga. Depois, Nonato ou D'Alessandro e Edenilson. Patrick, Nico e Guerreiro. A questão é saber, jogando o Nonato ou o D'Alessandro, onde vai jogar o Patrick. Mas eu acho que o Patrick começa. É uma visão que eu tenho na projeção para o jogo da quarta-feira. Qualquer coisa diferente disso, para mim, vai ser uma grande novidade. O quarto assunto, falar sobre o adversário do Internacional. E eu digo para vocês, eu não vou fazer nenhuma referência individual sobre o Nacional. Eu vou dizer para vocês que é um time que leva muito a sério aquilo que é histórico do Nacional, que é o ímpeto, a garra, o evos, como eles chamam lá. Este Nacional é um time que tem limitações técnicas, digamos assim. E eles usam, especialmente dentro de casa, do artifício de ser um time muito pragmático, que enerva o adversário e que, através da sua vontade, geralmente superior a quem o enfrenta lá, consegue resultados positivos. Então, essa é uma questão importante. Não é um time de virtuoses técnicas, não é um time muito bom tecnicamente, mas é um time que tem uma capacidade de se superar imensa, como é da própria história do Nacional. E aí entra o quinto ponto importante que eu quero tratar com vocês. O Inter é superior, tecnicamente, ao Nacional, não tenham dúvida disso. E o Nacional sabe disso. E o Nacional sabe que é no jogo na sua casa, na quarta-feira, que tudo vai decidir. O Nacional sabe que não irá conseguir reverter um resultado no segundo jogo do Beira-Rio.
Então o Inter tem que estar preparado para uma guerra nesta quarta-feira que eles vão fazer. Eles precisam abrir uma vantagem significativa para, de alguma forma, depois tentar administrar no estádio Beira-Rio. O Inter que esteja atento. Não é um jogo normal na quarta-feira. Os caras vão decidir a sua vida na Libertadores nesta quarta-feira. O grande jogo da decisão desta fase da Libertadores da América não é no Beira-Rio. É nesta quarta-feira no Uruguai. O Inter precisa voltar vivo de lá. O que é voltar vivo? Obviamente vencendo, obviamente empatando, e perdendo por um gol de diferença também. Mesmo que haja saldo qualificado. Então aquele 1-0 que nós perdemos para o Palmeiras na Copa do Brasil, que não tem saldo qualificado, é melhor do que um 1-0 se a gente perder para o Nacional lá. Mas obviamente não vamos pensar em derrota, vamos pensar que a gente vai conseguir um resultado positivo e o Inter tem que ir atrás disso. Voltar vivo. Esse jogo é muito importante lá, os caras sabem disso. Tá bom, galera? Daqui a pouco a gente volta. À tarde tem a orientação da Copa do Brasil, jogo em casa, jogo fora, a gente vai voltar falando sobre isso. Não te esquece de se inscrever no canal, tô pedindo para vocês. Valeu, abraço e até mais.